Deus que nós cremos, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos. Ele é o nosso bendito Pai que nos protege, nos guarda, nos supre em todas as nossas ocasiões. Ele nunca deixou ninguém sem ter a sua proteção. O diabo só veio para roubar, para matar, para destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Eu disse para a Adriela que no dia que eu orei por ela, depois do acidente, eu liguei para ela e disse para ela que tem um lugar ali em Calcaia, ali perto do Parque Botânico, do Jardim Botânico, que há mais ou menos uns 18, 19 anos, eu e Sália saíamos daqui num culto de oração, que era às quartas-feiras, íamos para casa, e ali estava totalmente às escuras, fazia muitos dias. O meu carro era um carro novo, da Volkswagen. E nós saímos daqui, passávamos no Pão de Açúcar e tomávamos então o rumo da nossa casa. Quando passamos em frente ao Parque Botânico, tinha assim uma descida, uma curva, eu notei que na estrada estava lotada daquelas pedrinhas, das pedras portuguesas. Tinha que se reduzir a velocidade do carro sob pena de cortar o pneu. E então eu fiz um movimento para o lado do canteiro central da rodovia. Tudo escuro, quando de repente sai do outro lado da pista, na minha direção, ela estava lendo a palavra. Quando a luz do carro estava acesa, ela lendo a palavra, de cabeça baixa, e eu vi então 5 homens saíam do outro lado da pista, um com um paralelepípedo, que deveria ali pesar uns 3 ou 4 quilos. E ele vinha nessa posição. Aí sai mais os outros 4, cada um com tipo um espeto. Um espeto. Depois foi que eu fui ver que a finalidade daquilo era acertar o pneu para furar o pneu. Quando ele chega perto de nós, o carro mesmo, com os vidros fechados, eu ouvi quando ele disse o que estava com a pedra. Agora! E ele jogou a pedra no carro, no sentido de pegar o para-brisa do carro. E a pedra não pegou o para-brisa do carro e bateu embaixo do retrovisor, que furou um buraco mais ou menos desse tamanho. E eu toquei o carro para frente. Só fui parar já chegando praticamente na entrada do Icaraí, quando vinha então um carro da polícia. Eu dei o sinal e ele foi e disse: nós estamos indo para lá porque isso já é a 5ª tentativa de assalto naquele lugar. Inclusive, já houve até óbito. Meus amados, eu disse para a Adriela: se eu passar por lá 20 vezes durante o dia, eu digo: Senhor, tu és o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não estou só. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tanto eu vou como eu volto. Eu não deixo de louvar ao Senhor por este grande feito. Isso já faz 18 anos. Amém? Então este é o Deus que nesta noite eu quero apresentar
a você, visitante que está aqui, que ainda não conhece esse Deus. Tem uma passagem no livro de Daniel que diz assim: aquele que conhece o seu Deus se tornará forte, e em seu nome fará proezas. Aquele que conhece o seu Deus se tornará forte, e em seu nome fará proezas. Amém? Louva a Deus, Adriano, pela sua vida, pelo grande livramento que o Senhor lhe proporcionou. Certamente Deus tem muitas coisas a fazer usando a sua instrumentalidade. E o diabo não quer que isso aconteça. Mas Ele é Deus. É o Deus de toda providência e de toda provisão. Amém? Ele é socorro bem presente em todas as ocasiões. Amém? É socorro presente, não é socorro ausente ou socorro, um socorro. Ele é presente. Amém? Amém? Nós vamos nessa noite fazer. Eu elaborei toda essa mensagem para hoje à noite. A mensagem foi me dada há muitos dias pelo Espírito Santo de Deus, mas nós vamos ter, depois do culto, uma reunião. Eu quero que todos os membros da Igreja do Evangelho Pleno estejam nessa reunião. Amém? Nós temos uns assuntos aqui importantíssimos a tratar. Mas eu vou, certo, procurar ser o mais... não vou ser prolixo, extenso, né? Eu vou ser muito prático, usar de praticidade desta mensagem, procurando reduzi-la o máximo possível, mas sem tirar o objetivo do que se pretende alcançar aqui nesta noite. Amém? Incline a sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu servo, ó Deus, agradece inicialmente pelo testemunho que foi dado nesta noite, pela tua filha, Adriele, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus presente em todas as ocasiões. Foi o Senhor que a livrou do laço da morte, da destruição. Em nome de Jesus Cristo, teu servo agora entrega tudo que vai ser ministrado nesta noite aqui, nas benditas e gloriosas mãos do Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O tema que nesta noite eu vou estar ministrando aqui é chamados para ouvir e obedecer. Todos fomos chamados e somos chamados pelo Senhor para ouvir e desobedecer. Amém? Todos somos chamados para ouvir e obedecer. Olha para o seu irmão e diga assim, meu irmão, nós fomos chamados para ouvir e obedecer. O texto que nós utilizamos nessa noite, ele está no livro de Mateus, do capítulo 13. Ele está no contexto da parábola do semeador. Quando Jesus Cristo, depois de ministrar aquela parábola, ele vai então e explica para os seus discípulos o sentido de cada parte do jogar a semente na medida em que o semeador jogava a semente. Diz a palavra que uma semente caiu à beira do caminho, sobre o terreno pedregoso, depois sobre os espinhos, mas teve aquela semente que caiu na boa terra. E essa semente, ela morreu, teve vida e germinou, dando muitos frutos. E é aí que
no versículo de número 9, coloque no versículo de número 9, o Senhor diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu quero nesta noite trazer uma verdade central. Não basta só ter ouvidos e somente escutar. É necessário ouvir. Porque existe uma diferença entre escutar e ouvir. Você pode escutar, ter a capacidade de escutar, porque é um dos sentidos que o Senhor nos deu, a audição. Você tem a capacidade de escutar. Mas muitos escutam, mas não ouvem. Que ouvir é coisa muito mais profunda. É quando você escuta, você ouve, e então você tem a percepção daquilo que ouviu. E é isso que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nos evangelhos, Jesus profere essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, por exato 8 vezes. Se você pega os evangelhos, você vai encontrar essa expressão nos evangelhos por 8 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podemos encontrar o contexto e as palavras precisas do seguinte texto dos evangelhos. Não precisa colocar, como eu disse, eu vou correr. Mateus 11:15, Mateus 13:9, Mateus 13:43, Marcos 4:9, Marcos 14:23, Marcos 8:18, Lucas 8:8, Lucas 14:35. Esses versículos são alertas espirituais. Quando Jesus Cristo diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele não está se referindo tão somente ao sensorial, físico, mas ele está indo muito mais numa profundidade espiritual. Para nós entendermos as coisas do Espírito, nós precisamos ouvir aquilo que a palavra nos traz para nos ministrar. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, a centelha que o Senhor deixou em cada um, porque cada homem e cada mulher que vem a este mundo, ele vem com aquela centelhazinha que eu chamo centelhazinha de fé. Quando a pessoa ouve a palavra do Senhor, ela ouviu, ela escutou, ela ouviu a palavra do Senhor. O Espírito Santo então faz. E essa centelha, então, ela sai de centelha para ser um fogaréu dentro do seu espírito. É por isso que esses versículos são alertas espirituais. Quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós estamos também aumentando a centelha da nossa fé. O grande evangelista D.L. Moody, em certa ocasião, ele começou a pedir ao Senhor, Senhor, dá-me fé, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. Ele andava pelos caminhos, aí chegava em casa, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. Ia dormir, Senhor, aumenta a minha fé. E não teve nenhuma resposta. Um dia ele questionou com o Espírito Santo de Deus, por que é que o Senhor não aumenta a
minha fé. E o Espírito Santo, que não nos deixa sem resposta, disse: como vai a tua leitura na minha palavra? Fazia muito tempo que D.L. Moody mantinha a palavra fechada. Quando ele abriu a palavra, a fé de D.L. Moody explodiu. Está vendo aí, meus amados irmãos, principalmente aqueles que são arredios ao estudo da palavra, arredios à escola bíblica, aqueles que passam a semana sem abrir a palavra de Deus, para ver o que Deus tem para você. Não é para... Quando eu estou lendo a palavra, não estou lendo para minha mulher, não estou lendo para o meu filho, não estou lendo para o irmão, não estou lendo para a igreja, eu estou lendo para mim mesmo, eu estou alimentando o meu espírito. E na medida que eu alimento o meu espírito, a minha fé cresce. E aqui eu quero dizer aos amados irmãos que no dia 22 deste mês eu concluí a leitura do Novo Testamento. E já comecei o Antigo Testamento no livro de Gênesis e hoje alcancei o capítulo de número 35. São 5 capítulos por dia. Coloquei inclusive isso para os meus amigos e tem alguns que disseram: pastor, estou com o senhor. Até o pastor Delano disse: pastor, eu estou com o senhor. Ele ontem passou uma mensagem para mim dizendo: estou também no capítulo de número 35. E você tem ido nessa jornada comigo? Se não tem, ainda dá tempo ainda. Eu quero chegar, como faço todos os anos, chegar em dezembro, eu tenho lido toda a Bíblia. Amém? Então esses versículos, quem tem ouvido para ouvir, ouça, são alertas espirituais. Eles significam que, embora todos possuam a capacidade física de escutar, é necessário ter a disposição interna, interior, de ouvir, aceitar e praticar a mensagem. Todas as vezes, meus amados irmãos, que Jesus proferiu essa expressão, ocorreram em momentos de grandes revelações e serviu para separar as pessoas que apenas escutavam por curiosidade das que buscavam aplicar os ensinamentos em suas vidas. Jesus era um espetacular pedagogo. Ele sabia realmente como tratar a maneira de ensinar, instruir a quem ele queria instruir. Logo no início do livro do Apocalipse, capítulo de número 1, verso 3. Se você quiser colocar aqui, coloque. Ok? Se puder, aliás. Logo no início do livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 3, o Espírito Santo assim expressa. Olha o que ele diz: bem-aventurado aquele que lê e os que? Os que? Falam comigo. Ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E o Espírito Santo de Jesus prossegue com a expressão forte e contundente nas cartas direcionadas às igrejas da Ásia Menor. Todas as cartas, as 7 cartas às igrejas, onde ali ele dá instruções, advertências, calão.
Em todas as cartas está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós encontramos isso na igreja que estava na cidade de Éfeso, na igreja de Esmirna, na igreja de Pérgamo, na igreja de Tiatira, na igreja de Sardes, na igreja de Filadélfia, na igreja de Laodiceia. Também dentro do próprio Apocalipse, no capítulo de número 13, verso de número 8 a 13, quando ali é falado dos adoradores da besta que subiu do mar. Adoradores esses que não estão escritos no livro da vida. Vamos ver o que diz aí. Apocalipse 13, versículo de número 8 a 13. Esse eu faço questão de ler. E adoraram-no todos os que habitavam sobre a terra. Adoraram quem? Era a besta que saiu do mar. Está dentro do contexto, eu estou tirando o texto. Esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto e o quê? Vive para sempre. Vai lá mais à frente. Se alguém tem ouvidos, o quê? Ouça. Não é brincadeira, meus irmãos. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, você tem ouvido? Ouça. No último capítulo do Apocalipse, capítulo 22, verso 7. Assim, Jesus, o próprio Jesus se manifesta. É o próprio Jesus. No final, no capítulo 22 do livro de Apocalipse. Eis que presto, ou eis que cedo vem. Bem-aventurado aquele que, o quê? Guarda. Essa guarda aí são os que leram e ouviram. Bem-aventurados os que leem e os que ouvem as verdades dessa profecia. No início do Apocalipse. No final, bem-aventurado aqueles que guardam. Guardam por quê? Porque leram e ouviram as palavras dessa profecia deste livro. Por vezes, meus irmãos, acontece de Deus estar falando, mas apesar de estarmos escutando, não estamos dando-lhe ouvido. É triste, né? Vou repetir. Por vezes acontece que Deus está falando, mas apesar de estarmos escutando, não estamos dando-lhes ouvido. Será que Deus tem falado para alguém aqui? E vem falando a você há muito tempo e você não entendeu ainda que Ele está falando? Olha, Deus tem os seus métodos de falar conosco. São muitos os métodos do Senhor. Até no acidente. No prego do carro. No prejuízo que você está tendo nos seus negócios. Enfermidades. Relacionamentos rompidos. A criança que chega e fala para você, você pensa que é... Não, isso é coisa de criança. Um animalzinho que passa e você pensa que é coisa sem valor. Um pássaro que canta. A palavra do Senhor nos diz, em Hebreus capítulo de número 1, verso de 1 a 2, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, diga muitas vezes, e de muitas maneiras, é o método de Deus, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias,
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Jesus é aquele que está nos falando nestes últimos dias. É verdade, meus irmãos, que vivemos num mundo poluído de muito barulho por causa do pecado. É barulho para todo canto. É na área política, é na área social, é na área educacional, é na área de segurança, é na área familiar, é na área das finanças. É a internet que nos entope de tanta informação, que nos faz perder muito e muito tempo. Muitas vezes mensagens completamente antagônicas à sã doutrina. Homens que se dizem, muitas vezes, teólogos, pastores, conhecedores de Deus, doutores em divindade. Não sei o que é isso. Começa a entupir as nossas mentes de lixo. Mas tudo isso é por causa do primeiro pecado que adentrou o mundo na pessoa de Adão e Eva e foi transmitido para nós. E todos nós, infelizmente, somos pés de pecado. Somos pecadeiros, como dizia a apóstola Valnice Milhões. E eu pergunto, talvez você pergunta, e no meio desses barulhos, dessa poluição, o que se tem para fazer, para ouvir a voz de Deus? Eu fiz essa pergunta no momento em que estava preparando essa mensagem. Eu digo, Senhor, porque na medida que o Senhor vai me dando, eu vou escrevendo. Chegou então nesse ponto aqui, eu fiz essa pergunta. E no meio desses barulhos, dessa poluição, o que é que nós temos que fazer para ouvir a voz de Deus? O Espírito Santo nunca nos deixa sem resposta. O Espírito Santo disse assim: o segredo é reservar momentos a sós com Deus. O segredo é reservar momentos a sós com Deus. Não precisa me responder, mas quantos aqui tiram momentos para estar sós com Deus? Para entrar no colóquio amoroso com esse Pai. Para adentrar o trono da graça do Senhor. Lugar onde a porta está escancarada, está aberta. Para aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Tem todo o livre acesso. Para entrar nas audiências com Deus. Quantos aqui que estão aqui têm feito isso? Eu vou utilizar, agora vou resumir o máximo possível. Vou utilizar de alguns exemplos encontrados nas Santas Escrituras de homens que, ao ouvirem e obedecerem a voz de Deus, foram bem-sucedidos. Porque quem ouve a voz de Deus e obedece esta voz, não tem o menor perigo de que não venha a ser bem-sucedido.
Abraão. Abraão vivia com seus pais em Ur dos Caldeus. Era uma das metrópoles mais avançadas e ricas da antiguidade, localizada no sul da Mesopotâmia, atual sul do Iraque. A cidade era politeísta. O principal deus cultuado naquela cidade era Nana, o deus sumério da lua. E Abraão, juntamente com seu pai Terá, a família dele morava ali. Mas Deus estava de olho na pessoa de Abraão. Louvado seja Deus quando Deus está de olho em nossas vidas. Glorifique a Deus quando Deus põe os olhão dele em cima de você. E Deus toca aquela família. O pai de Abraão, Abraão, a sua esposa, Ló, Naô, e diz assim: saiam daqui e vão para uma terra que eu vou mostrar para vocês. Até então não falava em Canaã. E eles saíram então do meio daquela poluição nojenta da idolatria. Porque se existe um pecado que revolta o coração de Deus, é a idolatria. Porque o Senhor nos dá fé para que essa fé seja o canal de comunicação entre Ele e nós e Ele. O diabo utiliza a fé e transfere então para um ídolo. Isso é idolatria. E quantos idólatras existem hoje no mundo atual? Mas Deus fala então à família de Abraão: sai desse lugar e vão na direção que eu vou mandar vocês. Chegado então, diz a palavra, tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus. Saiu da grande metrópole para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Arã, ali habitaram. Era como se fosse assim. Vamos imaginar que Canaã está ali. Aqui está Ur dos Caldeus. Sai. Quando ele chega aqui, no meio dessa cidade aqui chamada de Arã, eles demoram ali com uma pausa. Uma pausa de reidratação. E eles ficaram ali. Então Deus fala para Abraão, diz: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Meus amados, isso aí está em Gênesis, no capítulo de número 12, verso de 1 a 9. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas o que levou Deus fazer isso? Tirar Abraão dali? É porque Abraão, ele sempre reservou momentos a sós com Deus. Outro foi Jacó, o neto de Abraão. Embora sendo o que era, nós sabemos a história de Jacó. Um oportunista, um mentiroso, um enganador, confiante nas suas espertezas. No momento em que ele concluiu que a solução para os seus problemas era ouvir, diga ouvir, bem forte, ouvir, e obedecer a Deus, a sua vida foi totalmente transformada. Seu caráter foi mudado, tornou-se
verdadeiro, paciente, trabalhador, honesto e temente a Deus. Quando ele tirou o tempo a sós com Deus, Deus se manifesta a Jacó, quando ele estava, inclusive, saindo do meio da sua casa, por causa da perseguição e das intenções do seu irmão. Ele estava indo para a terra dos seus pais. Então o Senhor aparece a Abraão num sonho, e diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 28, verso 12. E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegara ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E continua, não vou ler todo o texto, mas vou ler aqui apenas uns versículos. Diz assim: estando contigo e te... Deixa eu ver aqui. Por cima dela estava o Senhor. Versículo de número 12. Por cima dessa escada estava o Senhor, que ele disse: eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Versículo de número 15. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. E ele, quando despertou, qual foi a reação dele? Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes o Senhor está tão perto de você e você não percebe. O Senhor está falando contigo e a sua percepção auditiva, a audição espiritual, não tem acessibilidade de ouvir que é Deus falando. Mas Jacó, ele teve a resposta de Deus. Por quê? Porque o segredo é reservar momentos a sós com Deus. No final, você observa que ele faz, inclusive, uma das belas orações e diz que se tu me abençoares, me protegeres, me guardares e me prosperar, de tudo eu te darei o dízimo. Era um homem que realmente conhecia as profundidades de Deus, porque ele era instruído pelo seu avô, pelo seu pai Isaque. Ele pegou todo o princípio da palavra e ele era uma pessoa realmente que temia a Deus e reservava momentos com Deus. O outro foi Moisés. Desde o seu nascimento, Deus sempre cuidou de Moisés. Nada lhe faltou por causa das bênçãos de a sua mãe, Joquebede, que era uma hebreia temente a Deus. Educado para ser o futuro faraó do Egito, não se conformava em ver o sofrimento dos hebreus vivendo no Egito como escravo de faraó. Mas, como Deus tinha um propósito, permitiu que ele cometesse um delito. Ele assassinou um egípcio, que o fez fugir do Egito e ser tratado no deserto de Midian por 40 anos. Era 40 anos de momentos de Moisés a sós com Deus. Consequência, um dia ele estava ali pastoreando o rebanho e ele teve aquela visão espetacular daquela sarça que ardia e aquele fogo não se consumia. Quando ele se aproxima, ele disse: para aí, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa.
E depois o Senhor começa então a dizer o que vai fazer, usando da instrumentalidade de Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Qual o segredo? O segredo era que Moisés também reservava momentos a sós com Deus. E o maior de todos os exemplos, Jesus Cristo, que reservava tempos e tempos a sós com Deus. Começou o seu ministério passando 40 dias no deserto, a sós com Deus. Antes de escolher os 12 apóstolos, passou a noite inteira sozinho no monte a sós com Deus. Ao saber da morte de João Batista, foi orar no deserto à parte, a sós com Deus. Após alimentar 5.000 pessoas, subiu ao monte a fim de orar sozinho, para estar a sós com Deus. Após uma longa noite de trabalho, levantou-se alta madrugada para orar no deserto, para estar a sós com Deus. Com 3 discípulos, buscou o silêncio de um monte solitário como palco para a transfiguração, para estar a sós com Deus. Antes dos seus sofrimentos e da sua morte, buscou o jardim do Getsemane para orar, para estar a sós com Deus. Quem quer ter sucesso aqui na vida, levante a mão e dê glória a Deus. O segredo é estar a sós com Deus. Quando nós estamos a sós com Deus, meus irmãos, acontecem coisas extraordinárias. Eu me lembro que quando o Senhor nos chamou para sair do ramo que eu estava, que era o ramo que eu ganhava dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro. E o Senhor foi dizendo, tanto que eu chegava nas orações, na época do avivamento da igreja, nos anos 90, o Senhor dizia assim: olha, homem, não adianta tu fugir, porque eu tenho o controle da tua vida. Rende-te. E muitas vezes eu ficava até com medo de ir para as orações, que ela levava para as orações, eu procurava ficar escondidinho lá, certo, bem escondidinho. Aí lá vinha o profeta. Por que tu estás escondido? É contigo. Não adianta tu se esconder. E um dia, nos meus momentos a sós com Deus, ali naquela casa onde Joel mora, eu me levantava 4h15 da manhã para orar. Eu indaguei para o Senhor, disse: Senhor, meus filhos ainda são todos adolescentes. Eles precisam de mim. Se eu fizer isso aí, abandonar a empresa que tu me deste, quem vai sustentar meus filhos? Meus amados, eu ouvi a voz audível. Isso era 4h30 da manhã. Eu ouvi a voz dizer assim: cuida do que é meu, que eu cuidarei do que é teu. Aleluia.
Eu conclamo a igreja do Evangelho Pleno para momentos a sós com Deus. Conclamo você que está me ouvindo nesse momento através da internet. Tenha momentos a sós com Deus. Porque Ele tem muita chuva seródia e temporânea de bênçãos para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Concluindo, meus irmãos, eu quero vos dizer nesta noite, Deus tem chamado nesses tempos em que se aproxima a volta de Jesus para momentos a sós com Ele. Não tenho a menor dúvida que nenhum dos que estamos aqui nesta noite não sintam a incomodação desse chamado. Eu volto a repetir com muita ênfase. Eu não tenho dúvida que nenhum dos que estamos aqui nesta noite não sinta esta incomodação desse chamado. Aquele que te incomoda é o mesmo que incomodou a Abraão, incomodou a Jacó, incomodou a Moisés, incomodou a Gideão, incomodou a Davi, incomodou até a Jesus, porque tudo que Jesus fazia debaixo do consentimento deste incomodador espetacular, que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele se incomoda tanto conosco, que humilhou-se, saiu do seu trono, deixou temporariamente o seu reinado e se encarnou num corpo mortal. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nos deixou, meus amados, um legado, um exemplo de que o tempo de solitude com Deus é necessário e urgente. Não é solidão, é o tempo de solitude, aquele momento em que você fica só você e Deus. E aí você pode extravasar, pode reclamar, pode espernear, pode fazer o que você quiser, você tem todo o direito. E Ele compreende as suas fraquezas, as suas reclamações. Mas esse tempo de solitude com Deus é necessário e urgente. Amados, não basta só ter ouvidos e somente escutar. É necessário ouvir. Fomos chamados para ouvir e obedecer. Coloque a mão no seu coração agora e diga assim: eu fui chamado para ouvir e obedecer. Obedecer ao que Jesus Cristo nos deixou, por exemplo, vivido e falado na inerrante palavras do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz para você. Incline a sua cabeça. Faça desse instante a sua oração. E diga ao Espírito Santo do Senhor: querido Espírito Santo, perdoa-me, porque muitas e muitas vezes tu me incomodaste e tem até me incomodado.
nestes tempos, mas eu não tenho dado ouvidos ao teu chamado. Mas eu quero nesta noite, ó Espírito Santo do meu Deus, corrigir toda essa minha negligência, essa minha falha. E quero me colocar à tua disposição, ó amado Espírito Santo, para a partir de hoje abrir os meus ouvidos espirituais para te ouvir. Espírito de Deus, me incomoda. Espírito de Deus, me incomoda. Espírito de Deus, me incomoda. Porque eu tenho ouvidos que tu me destes para ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se nesta noite aqui tem alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer nesta noite fazer essa sua decisão. Você sentiu nesta noite o Espírito de Deus falando ao seu coração e dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Se tiver alguém neste nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus, quer fazer dessa noite, levante assim o braço para que eu possa conhecer. Tem alguém? Não tem ninguém? Tem alguém que está fora dos padrões da vida cristã, que quer nesta noite se reconciliar? Faça o mesmo sinal levantando a sua mão. Não tem? Que Deus então abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.